Olá, amadas, graça e paz, que alegria poder estar participando dessa devocional do mês de março. E quando nós estamos homenageando as mulheres, estamos falando sobre as mulheres da Bíblia. E coube a mim falar sobre Raquel. O seu significado significa ovelha e também pode ser interpretado como dócil, pacífica, cordial. Foi a segunda esposa de Jacó, a mãe de José e de Benjamim. Sua história começa a ser contada em Gênesis 29, a partir do versículo 20. Mas nós vamos estar assim, nos falando a respeito do capítulo 30, ao versículo 22 ao 24. Essa história de Raquel é uma menina amada, muito amada pelo seu pai e vive uma história linda de amor. Nós sabemos que quando Jacó ele sai da sua casa, o pai o abençoa e pede para que ele vá para Padã-Arã e que ali ele encontre uma menina que também é parente, da sua família e que conhece o Deus verdadeiro, para que o seu filho, para que Jacó se casasse com as meninas dali. E ele realmente, quando ele chega a Padã-Arã, ele conhece Raquel. Raquel está descendo para dar água para as ovelhas do pai e tinha uma grande pedra no poço. E imaginem, meninas, essa cena. Jacó vem, tira a pedra, remove a pedra e ela vai dar água e ele ajuda. E foi amor à primeira vista, uma história belíssima. E ele fica decidido, determinado a trabalhar, porque ele não tinha um valor para pagar o dote por ela, mas então ele se prontifica a trabalhar em troca do casamento com Raquel. E assim ele vai até o pai de Raquel e faz a proposta. E é aceito. Então Jacó concorda que ele possa trabalhar durante 7 anos por Raquel. E a Bíblia fala que ele trabalhava, tanto era o amor que ele tinha por Raquel, que eram leves os dias. O tempo passou. Mas chegado ao tempo do casamento, aconteceu que o pai disse que ali naquela época não era costume dar a filha mais nova antes da mais velha. Então, ele se casou com a irmã de Raquel, que era Leia. Lembre-se, amados e amadas que estão me ouvindo, que Deus, tudo ele faz, ele tem um propósito. E quando Jacó sai da terra dele para ir até ali, o pai deu uma bênção para Jacó, dizendo que ele seria próspero, que ele seria também, que ele formaria uma grande nação. E é de Jacó que vem as 12 tribos. Então, para isso, Jacó precisava uma família grande. Então, era costume daquela época. Então, quando Jacó se casa com Leia, logo em seguida o pai faz mais outra proposta, ele trabalha mais 7 anos e aí de fato se casaria com Raquel. Lembre-se que Raquel é a esposa amada. E quando ela se casa, ela não gera filhos, ela era estéril. Ela era estéril e ela começou a sofrer, ela começou a se sentir humilhada. Por quê? Porque filhos era honra. E aí você sabe que os filhos são a herança do Senhor, fruto do ventre, seu galardão. E ela se entristecia por não poder gerar. E se angustiava. E ela tentou de toda forma ter filhos, gerar filhos. E ela chegou um momento que ela vendo a irmã sempre dando filhos para Jacó. Ela fala aquela frase assim, bem desesperadora para Jacó. Ela fala, dá-me filhos, senão morro. E aí Jacó fala para ela, responde para ela, quem sou eu? Eu estou no lugar de Deus para lhe dar filhos. E naquele dia ele se ira, é um clima difícil na casa de Raquel. Mas aí você vê que ela ela deu a serva dela, a serva gerou 2 filhos, mas ela estava fazendo tudo na força do seu braço, até que um momento ela clama, ela chora, ela fala para Deus, que é quem pode de fato resolver seus problemas, meus problemas. E agora é onde eu quero falar, que a gente reflita sobre esse versículo, que é Gênesis 30, 22, quando diz assim, também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda, de modo que ela concebeu e deu à luz um filho e disse, tirou-me Deus o opróbrio e chamou-lhe José, dizendo, acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Então, Deus ouviu o clamor de Raquel, lembrou-se Deus de Raquel. E hoje eu gostaria
que você também, minha amada, que você também entregasse todos os seus anseios na mão de Deus. Qual é o seu projeto, o seu sonho, que você acha que está esquecido? Pois lembre-se que Deus, hoje, Ele também está lembrando de você. Deus é um Deus que lembra. E que você possa também trazer à memória aquilo que te dá esperança. Traga à tona seus sonhos e fale com quem pode resolver. Então, assim como Raquel, ela clamou ao Senhor, o Senhor ouviu e ela se tornou fértil. E ela teve um José que veio como resposta de oração. Um filho cheio de sonhos, um filho cheio de esperança e um filho que fez diferença na vida de todo o seu povo. Ele veio preservar vidas. Então, que você também possa colocar seus sonhos diante do Senhor, para que o Senhor, ele se lembre de você, mas que você não fique lutando com suas próprias forças, porque para Deus não é impossível. E nesse dia, que é um dia todo especial, você possa tomar para você essa palavra que Deus fez da mesma forma como Deus fez com Raquel, que também Deus se lembrou de Raquel e Deus lembra de mim hoje de você. Então entregue seus filhos na mão de Deus e aquela causa que você acha que é impossível, Deus também. Nesse dia ele está lembrando de você e ele vai resolver por você e que Deus abençoe. Fica a nossa reflexão para esse dia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e um beijo no coração, recheado de sonhos de esperança. Que Deus te abençoe.